Como é que você tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Que bom, você que tá aí no replay, eu quero dizer uma coisa pra vocês. A gente vai começar agora o capítulo 6 de Hebreus. Estamos aqui ao vivo e eu quero agradecer por sua presença e dizer o seguinte: que bom que você tá por aqui. A gente vai começar agora. Eu quero que você segure as pontas aí, porque nós estamos juntos até depois do fim, tá joia? Esperar a Claudinha entrar, enquanto ela não entra. Eu vou falando. Eu vou falando sobre a importância da gente perceber e entender que esse menino é o menino mais lindo do mundo. Vocês querem ver o sorriso mais lindo do mundo? Eu vou mostrar pra vocês. Vem cá, vem cá. Olha só que sorriso mais gostoso, meu Deus. Olha só. Ri lá, ó. Ó, ri. Cadê o sorriso? Sorriso. Agora dá uma sorrisão não pra mamãe. Cadê o sorriso da mamãe? Esse sorriso vai ser mamãe, 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 mamãe. Cadê o sorriso, mamãe? Cadê? Só arrancar os olhos. Só. Não existe coisa melhor na vida. Experimentem. Não existe coisa melhor na vida. É melhor do que mulher. E olha que a minha tá aqui na minha frente. Eu falo pra ela. Não é melhor do que homem? É. Não tem jeito não, pai. Isso aqui é a coisa mais extraordinária do mundo. Experimentem, quem não tem. Mas experimentem de forma correta. Vai fazer besteira não. Depois vai dizer que eu tô incentivando vocês sair por aí fazendo filho, tá bom? Vai pra mamãe. Você quer ir pra mamãe? Quero não. Quero não. Vai pra mamãe. Estou aqui. Você ficou bravo comigo? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tchau, meu príncipe do meu coração, que papai ama muito. Esse cola de bavo. Que cala mais de bavo, gente? Por que essa cala de bavo, meu Deus? Por que essa cala de bavo, hein? Por que eu tô com essa cala de bavo, meu papai? Meu papai, cala de bavo. Já desceu.
O inimigo tenta me derrubar, ele tenta me, né? Oi, Marcelo, tá aí? Me destruir, mas em nome de Jesus, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, mas em nome de Jesus, não vai conseguir. Cada um Olá. fuma a erva que lhe é possível fumar. Só se for da glória de Deus, que eu tô bem fumada da glória de Deus, Ah, só se então tá for. bom. Eu lembrei de um amigo nosso da Tá família que ótimo. foi assim. Como é que ele disse? Era uma musiquinha que ele cantava assim. Como é que é, meu Deus? Vê se esse você salva, porque, né? Porque, né? Mas eu salvo. Tá Mas, tudo no YouTube. mas não tô, lembra? Só do Instagram. É, Ai, Gil. não sei o que. Está tudo bem, tudo Não bem. sei o que as Não vou drogas. Como ficar é que é? Não sei o que as drogas. Aceite a Jesus. Era um negócio. drogas matam, É, aceite a Jesus. Drogas matam, aceite a Jesus. exatamente. Pois é. Menino, mas é para me estressar. Eu não vou me estressar, não. Olha, quer saber? Esse aqui não funciona, não? Tem esse aqui. Esse aqui também não tá funcionando, não. Tem aquele ali. Aquele ali não tá funcionando, não. Ah, meu filho, eu vou dar um jeito, mas não vou deixar de falar da palavra de Deus. Isso aí. É o quê? Meu áudio tá tardio Não, demais? tá ótimo. Eu que tô tardio demais hoje. Ah, entendi. Mas tá tudo bem. Olha só. Acontece, acontece. Vambora? Jó Bora, capítulo fala aí com o pessoal do 42. replay. Fala aí, fala aí com o pessoal do Já replay. falei, Claudio. A gente tá com 9 minutos de live já. Você que tá aí Meu no Deus. replay, que tá 9 minutos esperando a gente começar, eu vou dizer uma coisa pra você. A gente vai começar agora. Jó capítulo 42. Põe aí no sua Bíblia. Passa 9 minutos à frente do vídeo, entendeu? Porque o celular foi transformado para a honra e glória do Senhor. Põe aí em Hebreus capítulo 6 e a gente vai ler ele rapidão. Por favor. Então vamos embora, olha só. E de repente aconteceu assim. Cláudia me enviou um vídeo ao vivo. Olha só, vamos lá ler até o versículo 3, tá bom? Ele diz assim: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Olha só que extraordinário isso. Ele está falando ontem sobre a exortação pelo processo na fé, pelo progresso na fé. Quanto mais nós temos fé, é isso que ele está falando, quanto mais temos fé, mais a obra é viva e não morta, mais ela é eficaz, né? E aí ela diz assim, mais o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que praticam, que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele finaliza assim, mas ele não finalizou o subtítulo. O subtítulo é exortação ao progresso da fé. A fé tem um progresso, sabe, Claudinha? A gente não começa acreditando que tudo é possível. A gente começa acreditando, fazendo um pedacinho, vê um sinal e Acreditando em maravilha, Deus. vai aumentando vai aumentando a sua autoconfiança dentro do processo do seu acreditar, e aí mais um pedacinho, certo? E aí vai aumentando. Eu estava conversando agora com o meu barbeiro, não sei se vocês perceberam, mas eu cortei o cabelo e fiz a barba.
Eu estava conversando com ele agora e estava falando assim, que ele tem um certo medo de abrir o próprio negócio dele. Ele prefere ficar trabalhando para os outros, por enquanto, porque ele tem um medo de dar errado, né? Aí eu estava conversando com ele e estava falando sobre a importância, assim, da autoconfiança. A autoconfiança é uma coisa que vai aumentando conforme a gente vai... Os desafios na nossa vida, eles vão aumentando, os nossos conhecimentos, eles vão aumentando, e a partir do conhecimento aumentado, mais a gente consegue alcançar resultados exponenciais. Então, assim, vai dar errado. Meu texto da minha postagem de hoje no Instagram, que eu dou dicas diárias, é justamente isso, é que vai dar errado. As coisas vão dar errado. E aí a gente só empilha resultado de aprendizado e só fracassa quando você desiste. Então é isso que ele está dizendo, que vai ser aos poucos, a gente pega condicionamento vencedor. Adriana Marques me ensinou isso, sabe, Cláudia? Nos treinamentos dela, ela falava sobre o poder do condicionamento do vencedor, que é aquele cara que vai e pega um peso a primeira vez, ele vai aumentando e pega um peso um pouco maior, vai aumentando e pega um pouco maior, vai aumentando e pega um pouco maior. E aí a fé é exatamente isso, né? A fé, você vai aumentando a quantidade de fé conforme as coisas vão sendo realizadas, vão acontecendo. Ele diz aqui, ó, a esse respeito tem muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficam com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta um tempo corrido que vocês têm, novamente necessitando de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidades de leite e não de sólido. Mas ele complementa no próximo capítulo, no capítulo 6, ele diz assim, ó, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimentos, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos, imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Se Deus permitir, nós faremos isso. Se não, isso não acontecerá. Se tiver propósito, objetivo, se realmente é para fazer, será feito. Como quando muitos foram curados, muitos foram ressuscitados pelos apóstolos, mas no caso de João Batista, por exemplo, não tinha propósito, Deus não permitiria que Jesus ressuscitasse Lázaro. Da mesma forma que Sim. ele permitiu que Lázaro não. João Batista. Da mesma forma que tinha propósito na fé e no acreditar, e aí permitiu que Lázaro fosse ressuscitado. Dori, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Você é uma lindona, uma pastora lá de Maceió, Cláudia. E reteté, cheia do Espírito Santo. Pense numa mulher poderosa, é a Midori San. Mora no meu coração. Sim, vambora. Vamos Tá lá. entendendo? Eu acredito, sabe, Marcelo, que a parte mais importante desses 3 primeiros versículos é exatamente essa palavra que ele diz assim, se É isso Deus aí. permitir, né? Ele começa falando princípios elementares de Cristo, da parte de Cristo. E ele finaliza colocando, se Deus assim o permitir. São as partes mais importantes. Porque ele está falando assim, sobre a doutrina, sobre o ABC, né? Sobre o aprender, sobre coisas que às vezes a gente acha que são chatas, que são taxativas e tudo mais. Fala sobre o arrependimento, a importância da fé, a importância do acreditar. Fala sobre o batismo, né? E ele usa o batismo no plural, né? Porque é um Porque assim, batismo há um único espiritual. batismo. Para os cristãos há um único batismo, mas na verdade existem vários batismos. Tem o batismo com o Espírito Santo, tem o batismo mencionado por Jesus, que é o batismo de João Batista, né? Então, ele está colocando aí a importância
dos batismos, né? Ele não frisa aí só um batismo. Fala sobre a imposição de mãos, né, que já existia antigamente, sobre a cura, sobre o transbordo, mas existe uma coisa diferente nesse momento. Existe uma coisa que não é só uma ordem de Deus, assim, Deus vai lá e faz, Deus vai lá e vem, Deus é quem diz, Deus é quem manda, Deus é quem... Não que ele não mande, tanto que só acontece se Deus assim o permitir. Se Deus assim o permitir, né? Mas não... Antigamente eram os profetas que vinham e faziam, eram os sacerdotes que vinham e faziam. Hoje, se você recebe o dom de cura, se Deus te deu o dom de cura, você vai lá, coloca a mão e Deus cura, entendeu? Se Ele assim o permitir. Então, é importante a gente entender isso, porque a gente lê, eu vou falar um pouquinho sobre mim, a gente lê a Bíblia, eu sou evangélica desde os meus 9 anos de idade, e a gente lê a Bíblia e a gente começa a viver uma vida, quando você não tem não explora verdadeiramente aquele potencial cristão, quando você não vive verdadeiramente o que a Bíblia diz, e sim por doutrinas, pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas vivem, mas não exatamente o que a palavra de Deus fala. Você passa a acreditar em coisas que de forma deturpada, você acredita na Bíblia de forma deturpada. Então a palavra do Senhor diz que eu tenho o poder de levantar a minha mão e orar, e expulsar, e fazer, e acontecer. Tem sim, claro que tem. Mas é importante entender uma coisa que meu pai sempre falava, e às vezes eu condenava ele por isso, porque eu via nele, na verdade, no meu coração. Hoje eu entendo. Mas eu achava que era falta de fé, eu achava que era medo de Deus não fazer. E meu pai dizia assim: eu quero isso, mas só se Deus assim quiser, só se Deus assim tiver vontade. E para mim eu falava assim: meu Deus, mas a palavra de Deus diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, achará. Se você está buscando, está pedindo, Deus vai te dar, pronto, e acabou, né? E quando você começa a pedir que o Espírito Santo de Deus realmente fale com você através da palavra, aí você entende que sim, Deus dá pronto e acabou, se for a vontade dele. Se for a vontade dele, se for te fazer bem, se tiver propósito nisso, se realmente tiver fundamento o que você está pedindo. Porque Deus não dá cobra para o filho que pede peixe, nem dá pão para o filho que pede, nem dá pedra para o filho que pede pão. E às vezes a gente está pedindo pedra achando que está pedindo pão, e às vezes a gente está pedindo cobra achando que está pedindo peixe para Deus. E Deus não dá. E mesmo que seja pão, e mesmo que seja peixe, é um pão e um peixe que vai te trazer problema no futuro. E aí o Senhor não dá. Ele não dá, porque Ele te dá o melhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mega E acabou. Mesmo que doa. Mesmo que doa. É agradável mesmo que doa. Então, quando meu pai dizia, se Deus quiser me curar, eu dizia assim, Deus não cura porque ele não tem fé. Ele não acredita. E hoje, quando você estuda mesmo verdadeiramente, você fala assim, tá aí Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no Getsemane e ele começou a clamar a Deus e Jesus Cristo não tinha pecado. Jesus Cristo, um homem cheio de fé, impunha as mãos e curava, impunha as mãos e expulsava demônio. Onde ele colocava a planta do pé ali, ele reinava. E ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Se for possível. Se for possível. Então, assim, e Deus não passou dele o cálice. Deus disse assim, meu filho, você é o único que é capaz de carregar. Se você disser que não vai carregar, tudo bem, não vou fazer nada. Mas eu não vou tirar de você, porque você é o único que é capaz de carregar. E ele foi lá e carregou. Ele carregou. Então, assim, se e somente se Deus assim
o permitir. Então, por isso que para mim esses 3 versículos, o mais importante é exatamente essa palavra. É entender que a gente vive aí pela permissão, pela vontade de Deus. Tá aí ainda, filho? Sim. E sabe o que é mais fantástico, Marcelo? Ele já começa logo em seguida com outro subtítulo falando os perigos espirituais, né? Ele já vem numa alerta ao ser humano falando sobre os perigos espirituais. Ele coloca lá no 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, e é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O Senhor está falando aí que se você toma conhecimento, se você é iluminado pelo Senhor, se o Evangelho é revelado para você, se você professa publicamente a sua fé, se você sabe verdadeiramente o que está o que está acontecendo, Deus fala ao seu coração. A palavra grega que fala uma vez, ela vem do hebreu, que é usada numa conexão com o sacrifício de Jesus Cristo. Uma vez por todos. O Senhor fez isso uma vez por todos e para todos, né? Então, se você é iluminado e mesmo assim você prefere permanecer, entendeu? Nesse caminho errado e fazer o que não convém a Deus que você faça, viver essa vida insolúvel, o Senhor também não te aceitará. Não tem como, como ele fala para o povo em Ezequiel, não tem como eu plantar, eu molhar, eu adubar, eu cuidar, eu curar, eu transbordar e você dar fruto ruim. A única coisa que eu posso fazer é queimar e plantar de Ele está novo. falando isso aqui, né? Ele está falando conforme os frutos que você dá. Você será tratado porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai, porque ela produz plantas úteis para aqueles que a cultivam e recebe bênção por parte de Deus. Mas quem produz espinhos e ervas daninhas é rejeitada e está perto da maldição, e o fim dela é ser queimada. Tem 2 insights aí importantes para mim, Cláudio. O primeiro é não será considerado inocente. Do 4 ao 6, ele diz justamente isso. É impossível, pois, que aquele que uma vez que foram lá iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível que outra vez renová-los para arrependimento, visto que no novo estão crucificando a si mesmos, os filhos de Deus, e expondo a zombaria. É muito, muito, muito difícil isso. E ele está dizendo assim, o massa que ele está dizendo é que você não será como inocente. Depois que você passou pelo período do... Se você passou do período da ignorância, você já tomou leitinho, você já tomou comida pastosa, você já comeu
o alimento sólido, você transbordou isso na vida das pessoas e aí você caiu e você não será tido como inocente. Assim como a terra absorve e dá frutos bons e dá frutos ruins. E cada um de vocês será tratado conforme os seus frutos. Então não será considerado como inocente, será tratado conforme os seus frutos. Exatamente. E aí ele dá continuidade, né, Marcelo? Do 9 Você quer até ler o do 12, 9 ao ele 12? dá continuidade falando, né? As coisas melhores e pertencentes à salvação. Como se. Oi? O Manda bala. que você falou? Nada, pode ir. Não, não, tô falando só o subtítulo, pode ler. Mas antes de você ler, falando só sobre o subtítulo. Não tem não, Então ele fala assim: as subtítulo no coisas meu, por isso que melhores eu... e pertencentes a salvação. Quer Exatamente. dizer, às vezes a gente olha e enxerga as coisas como melhores, as coisas que não pertencem à salvação. E o Senhor está dizendo que as coisas melhores, as coisas boas verdadeiramente, essas são pertencentes à salvação. Aquelas que não são, elas não são tão boas quanto os seus olhos enxergam. É, Por isso que a palavra de Deus diz: o Deus desse século cegou a humanidade. beleza. Pode ler. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estão certos de que as coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostram para o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza de esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Para mim, ele está dizendo assim: as coisas maiores relacionadas à salvação, galardão não é aqui, o galardão é lá em cima. Ele diz isso: quanto vocês, meu amado, que ainda fazemos pela maneira, estamos certos que as coisas menores eram Não relacionadas. significa, né, Marcelo, que Deus não vai te abençoar aqui. Eu estava falando com a minha mãe Sim. sobre isso, né? Às E vezes as pessoas enxergam de uma maneira negativa o nosso posicionamento com relação aos benefícios que Deus nos dá, as bem-aventuranças que Deus nos dá, né? A minha mãe sempre teve muito vai falando aí, eu preciso orgulho, de um digamos negócio assim. aqui, eu já volto. Vai falando aí. Eu tô te ouvindo. Minha mãe sempre teve muito orgulho, assim, de mostrar a casa dela, por exemplo. A gente estava conversando sobre isso. A casa dela, né? As pessoas vinham, então ela sempre abria as portas, mostrava a casa, os cômodos, né? Ah, como a casa é bonita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes as pessoas têm uma visão errônea com relação a isso. As pessoas pensam assim, ah, nossa, fica, né, se exibindo, provocando inveja e tudo mais. Quando na verdade é a forma que você tem de mostrar o quanto Deus fez por você. Se você realmente conhece a vida da minha mãe, a vida do meu pai, você vê que eles saíram de um lugar onde não tinha nada, eles não tinham nada. Meu pai morava nos Alagados, né? O pior lugar de Salvador, era literalmente alagado, né? E não tinham o que comer, o que vestir, como viver, eles não tinham nada disso. E superaram as suas dificuldades, superaram seus medos, superaram suas aflições, correram atrás de obter sucesso, né? E conheceram a Cristo e a partir daí obtiveram prosperidade e o Senhor deu a eles muito mais do que o que eles pediram ou pensaram ou quiseram. Então, quando você compartilha, você está compartilhando o amor que Deus deu para você, né? Você está transbordando na vida do outro que se Deus pode fazer por você, Ele também pode fazer pelo outro, Ele pode trazer esse benefício para o outro também. Então, por que eu falei desse assunto? Eu estou tentando me lembrar como é que a gente entrou nisso.
o que que acontece? É assim, não, é assim, o nosso galardão ele é celestial, ele não é terreno, mas não significa que Deus não vai te dar bem-aventuranças na terra, que ele não vai te dar coisas boas na terra. Não para que você se orgulhe, não estou te ouvindo não. Não para que você se orgulhe, não para que você mostre o quanto você é poderoso, mas para que você mostre e saiba o quanto Deus fez por você, É né? especialista em prosperidade bíblica falando. Amém, amém. Amém, Beleza, eu é isso posso. mesmo. Agora vamos pro último. Pois Sim, quando que o Deus fez, subtítulo diz, que Deus é imutável. posso falar o subtítulo? Imutável É isso, é. né? Que Deus é imutável e a sua promessa é imutável. O subtítulo é A Imutabilidade de Deus e de sua Pois promessa. quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha só. Dizendo certamente, olha só, eu vou pegar isso quando eu escutar assim. Quando eu escutar assim aquela vozinha de Deus falando assim, se preocupe não, vai dar tudo certo. Eu já dei um jeito. Eu vou falar assim, Senhor, jure pelo Senhor, igual o Senhor fez com Abraão. Ah, mas você não acredita em mim, meu servo? Eu acredito, mas quando o Senhor jura pelo Senhor, não tem volta. Porque você sabe que Deus não tem compromisso com erro também, né? Deus, ele volta Não, atrás com a não. palavra dele. Ele diz, eu vou fazer isso. O povo, eu vi isso eu li isso em Josué hoje. Josué não, como é que é o nome? Jonas. Eu li isso em Jonas hoje. Quer dizer, a história de Jonas, eu não sei se o livro se chama Jonas, eu acho que não. Mas é Jonas mesmo? E a história de que quando que Deus falou assim, vai lá e avise para Nínive que eu vou destruir Nínive. E aí ele foi e avisou. Aí o povo foi lá, vestiu pano de saco, se humilhou, se arrependeu, prestou holocausto a Deus. E aí Deus falou assim, não, não vou destruir mais. Eles se arrependeram. Então Deus volta atrás com as decisões dele, sabe? Isso é muito importante a gente entender e perceber. Eu tenho um pensamento um pouco diferente com relação a isso. Assim, eu penso assim, que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então, assim, em sua onisciência, ele sabe qual a estratégia, né, usar para que o Boa povo se tarde. arrependa. Então, assim, aí é a minha visão, né? Então, eu acredito assim, não é que Deus se mudou de ideia. Deus diz, se o povo não se arrepender, né, eu vou destruir É tipo Nínive. E eu já tipo um sei, programa minha... de computador, né? É tipo assim, a ação é essa, se É, isso, se não aquilo. Porque assim, mas ele sabe qual vai ser, exatamente. mas com a sua onisciência, ele sabe qual vai ser a decisão do povo do mesmo jeito, Cláudio. Tá entendendo? Isso. Então Então, ele aí não ele faz só assim, precisa de uma estratégia. Por isso que você, empresário, não precisa de plano B. Você só precisa de uma estratégia, Cláudia. Porque ou vai dar certo ou vai dar certo. então, Então eu acredito que o Senhor faz assim, ele é assertivo, né? Então ele chega e fala assim: vai lá, Jonas, tem que ser Jonas, porque eu vou trabalhar na vida de Jonas também, porque Jonas tem que aprender a perdoar esse Isso. povo. Então vai lá, Jonas, e fala, né? E eu vou levar o meu espírito para perdoar, porque Jonas E vai falar Jonas, de uma maneira que eles não vão e querer Jonas, se não, Jonas arrepender, vai falar para Deus assim, tá vendo só? Por isso que eu não queria vir, por isso que eu preferi fugir, porque eu sabia que o porque eu Senhor, sabia que eles iam se né? Porque arrepender. eu sabia que o Senhor ia, desculpa a expressão, mas eu sabia que o Senhor ia dar uma pisada no tomate, ia escorregar. Eu sabia que o Senhor ia ser bonzinho e molezinho com um povo que não merece. Se, 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 se Deus fosse assim com Jonas, E como aí Deus Jonas queria dá-lhe que. uma Se lapada, né? Deus Que fosse Deus chega e assim. fala assim: Jonas, Se Deus fosse com Jonas, da mesma forma que Jonas quis que Deus fosse com o povo, Jonas não teria nem sido vomitado pela baleia. Ele ia ficar lá para sempre. Entendeu? E talvez vivo, só exatamente. conversando com um pinguelo da garganta da baleia. Da baleia não, do grande peixe.
que não era uma baleia. Ia começar a gritar, como é que é o nome daquele da bola? Que tinha a mão? Esqueci agora. Wilson! É, ia ser o Wilson! náufrago. Não, meu demônio, Exatamente. Então, assim, Wilson! às vezes a gente quer para os outros umas coisas que a gente não quer pra gente, sabe? E a gente precisa entender isso. Todas as vezes eu falo assim, aprenda como se fosse ensinar. Aprenda alguma coisa quando você estiver estudando, como se você fosse ensinar. Por quê? Porque você foca mais, presta mais atenção, fica mais atento. É a mesma coisa de deseje para o outro. Ensine como se você fosse aprender também. Exatamente. Porque quando você ensina, é como se você tem mais, você cria mais detalhes, você fica atento que a percepção da pessoa, se ela realmente está atenta a você ou não, se ela está curiosa E ou nós não, fazemos isso na se nossa está sendo mentoria, né, Cláudia? relevante Na para verdade, a ela. gente ensina um para o outro, conversa, bate papo, e aí quando os dois entendem o que os dois querem falar, falamos, agora está pronto para todo mundo entender. Então é É justamente isso aí. isso que a gente está falando, sabe? Deseje para o outro tudo aquilo que você gostaria que acontecesse com você. Então, se você gostaria da misericórdia de Deus na sua vida, deseje misericórdia de Deus na vida do outro também. Então é isso. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não Deixa eu tinha só falar ninguém. uma frasezinha referente a isso, cara de pau. Fale. Hoje de manhã, inclusive, eu falei sobre isso e eu falei até um pouco diferente. Eu disse assim: deseja ao outro melhor do que você deseja a você, Legal. sempre. Sempre deseje melhor do que o que você deseja a você, né? Porque assim, se nós somos a média das pessoas que nos rodeiam, eu desejo melhor ao outro, porque quanto melhor e maior ele for, se eu sou a média das pessoas que me rodeiam, Sim, quanto melhor ele melhor e for, maior, maior eu seja. maior e melhor você. É isso aí. Se eu não paralisar, se eu não ficar tristinho, chateadinho, né? Exatamente. Exatamente. Pode ler, eu deixo. Então, aí ele diz assim, ó, certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, e assim depois de esperar com paciência. De esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, ou seja, que ele não muda, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da herança, da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como percursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha ele de novo, Melquisedeque. Deck é que Amanhã a é gente vai falar sobre ele. que não. É fantástico o carinho, né? De Deus com Melquisedeque, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai entender amanhã por que Eu quero segundo a entender mesmo, que ordem de agora eu tô Melquisedeque. curioso aí. Então, explica um pouquinho para nós aí esse subtítulo, Cláudio, que eu estou meio perdido aqui. Olha só, o que que me pega aqui é o seguinte: o propósito de Deus é imutável. Ele não muda, não mudará e não mudará nunca. Então, olha só, antes de você explicar um pouquinho, eu quero dizer o seguinte: no anterior, no anterior nós falamos sobre a importância de entender e falamos sobre Jonas. E aí diz assim: "Ah, porque Deus na sua onisciência ele já sabia. Então não tem um programador que fala se isso, faça isso, se aquilo, faça aquilo. É imutável. Agora, os caminhos para os quais você vai chegar nesse propósito, ele pode ser vários, escolhidos através do seu livre-arbítrio e da sua vontade.
porém o propósito de Deus não vai mudar na sua vida. É esse, pronto, e acabou. Tá entendendo? Então não existe assim, então eu quero analisar a história de Jonas e dizer assim, porque Deus ficou meio que na dúvida e falou assim, se Jonas não for engolido, se o povo, olha só, se o povo no navio não se amedrontar, não vai jogar, não vão orar e pedir confirmação de por que aquilo estava acontecendo por causa de quem. E aí, como não vai acontecer isso, eu preciso de um plano B. Mas aconteceu isso. E se o povo ficar com medo de Jonas, porque ele é um cara pequenininho e irado, e não quiser pegar ele à força e jogar ele de fora do barco? Eita, aí eu preciso... Não, mas ele conseguiu. E se, de repente, a baleia achou uma coisa... A baleia não, um grande peixe. Achou alguma coisa mais interessante do que Jonas para comer. O que é que eu vou fazer agora com Jonas? E se Jonas não se Jonas arrepender não e se não for arrepender e não vomitado, for, aí ele vai ficar o resto da vida lá dentro da baleia, do grande peixe. Deus não vive em si. E se, Deus não vive em si. então eu vou fazer o seguinte, Quando é melhor fala eu assim, ir lá, descer eu mesmo, parar no meio de Nínive e falar com eles, e eu não vou esperar Jonas fazer nada. Não, o processo e o propósito total era esse. E aí é arquitetado todo um planejamento para que isso aconteça, se você tiver temor, amor, louvor e acreditar em Deus. Se não, existe ainda esse planejamento para a minha vida? Existe, mas Deus não vai interferir. Deus não vai interferir. E não Marcelo, existe assim, o propósito de Deus, Ah, o plano de Deus, o propósito de Deus, ele não falha, não tarda e nem muda o caminho. O plano de Deus é único, entendeu? É único. É uma coisa só. Se você for analisando cada pedacinho da Bíblia, você percebe isso. Assim, por exemplo, quando o povo entrou em Jericó e que encontrou ali Raabe, né? O Senhor já sabia que Raabe seria antecedente de Jesus. aham, Olha que maravilha, né? é, Raabe teria essa honra uhum. de ser um dos antecedentes de Jesus. O nome dela seria lançado na linhagem. Em tudo, Deus já sabia como agir. Quando ele faz uma promessa, ele diz assim: Davi, o seu reinado será eterno. Por quê? Porque Davi vai reinar eternamente? Não, mas através de Jesus Cristo, o reino de Davi foi eterno, porque Jesus Cristo é descendente de Davi. Então ele já sabia isso, onisciência. Tudo que Deus faz, ele sabe o que vai acontecer exatamente. Vamos pegar Jonas, que foi quem você citou o exemplo. Havia vários trabalhos a serem feitos na vida de várias pessoas ali. É. Na vida de Jonas, por isso Jonas foi escolhido. Jonas não foi escolhido em Dunidunité. Várias pessoas tinham mágoa e tinham raiva do povo de Nínive, porque foram aprisionados, foram escravizados, foram açoitados, machucados pelo povo de Nínive. Então, várias pessoas tinham esse temor, né? Essa mágoa no coração. Então, qualquer um poderia ser escolhido para ir lá e falar, né, a respeito do que estava acontecendo para o povo de Nínive. Então, por quê? Por que Deus escolheu não a qualquer um, mas nada mais, nada menos do que Jonas? Porque precisava ter um trabalho na vida de Jonas, para que Jonas tivesse uma mudança, uma transformação. Em sua onisciência, Deus sabia que Jonas iria fugir. E quando ele fugisse, Deus sabia que Jonas ia se esconder dentro de um navio onde tinha pessoas que não tinham credibilidade, não acreditavam no Senhor. Não sabiam quem era Deus. E quando Jonas é lançado ao mar, quando Jonas é retirado ali daquele navio, ele é retirado porque ele mesmo diz, podem me lançar ao mar, eu desobedeci a Deus e Deus está fazendo isso. Ele já pregou a um grande povo dentro do navio. A Bíblia não fala o que aconteceu a eles, mas como aquilo ecoou nos ouvidos daquele povo durante muito tempo. Aquela semente foi plantada, porque a palavra de Deus diz que a palavra não volta vazia.
E quando eles viram aquele grande peixe, que pode até ter sido uma baleia, engolir um homem, eles devem ter dito assim: meu Deus, mas a garganta dela não é tão pequena, só consegue engolir peixe? Como é que conseguiu engolir um homem? E até hoje teriam pessoas que diriam isso, para mostrar o poder de Deus. Podia ser um barco, podia ser uma canoazinha, podia ser qualquer coisa. Por que um grande peixe? Para que isso criasse conflitos dentro da cabeça de muitas pessoas e essas pessoas pudessem até hoje estar falando sobre esse assunto e entender que só o poder de Deus poderia fazer que um grande peixe engolisse um homem e que ele não fosse morto. Quem trabalha aí com biologia, com saúde, sabe que dentro do estômago tem o quê? O suco gástrico. Como é que Jonas sai de dentro daquela barriga sem uma lesão Mas ácida era no porque era corpo? daquele filme Sem Tubarão. nada. Deve ser. Então, o que acontece? Só Deus que poderia fazer isso. E aí as pessoas teriam esse conhecimento de que Deus é Deus. Quando Jonas se arrepende do seu pecado, na verdade ele não se arrepende de não pregar ao povo de Nínive. Ele se arrepende de desobedecer a Deus somente, única e exclusivamente, porque ele ainda acha que Deus está errado. E quando ele é vomitado ali naquela praia, e que ele sai com uma vontade imensa de matar o povo inteiro, na verdade. As palavras de Jonas não é que Deus é amor, e sim que Deus é temor. Arrependam-se, senão vocês vão morrer. Ainda hoje o Senhor vai mandar fogo do céu, o Senhor vai derrubar a sua cidade, o Senhor vai acabar, o Senhor vai fazer. Se não fosse o Espírito Santo de Deus para mover o coração daquele povo e fazer com que eles se vestissem com roupas de sacos e adorassem ao Senhor e se arrependessem dos seus pecados, eles teriam ido ao inferno. Então, por que Deus mandou Jonas? Se não havia necessidade de Jonas, o Espírito Senhor poderia fazer isso sozinho? Porque Jonas precisava ouvir a palavra de Deus. Jonas precisava deitar embaixo de uma pequena boboreira que já estava plantada, aguardando ele para fazer-lhe sombra. E acordar com ela toda ressecada, quebrada, machucada e virar: ah, Senhor, por que fez isso a uma boboreira que nunca fez mal a ninguém? Só fez o bem, ela me deu sombra. E Deus tocar no profundo do coração de Jonas e falar assim: cara, eu te trouxe lá de longe, coloquei você dentro de um peixe, joguei você de um mar, de um barco, te cacei no profundo do barco e você não viu minha glória ainda. Eu tive que matar uma boboreira para você me perceber. Você não plantou, você não regou, você não cuidou, você não fez nada por ela. E está sofrendo a dor da boboreira, que não tem alma nem espírito. E está querendo que eu sacrifique um povo você está inteiro. preocupado, na verdade, com ele. Na verdade, Jonas estava preocupado com ele, porque acabou a sombra dele. Deus sopra um vento forte vindo do sul. Esse vento forte com um calor gigantesco para verdadeiramente aumentar a sensação térmica de Jonas, para ele sentir falta daquilo que ele não tem controle, que é sobre a vida e sobre a morte. E a partir daí, desse momento que ele percebe isso, ele diz assim: Senhor, por que fazes isso comigo? Ele não está preocupado com a boboreira, Cláudio. Ele não está preocupado com a vida de um ser que está ali. Ele está preocupado com o conforto dele. Ele está preocupado com o bom para ele. A vingança dele Exatamente. contra o povo. Poxa, eu tô aqui. Ele fez assim, ó. Ele fez assim: também não vou ficar nessa cidade. Eu vou pirraçar Deus. Eu vou sair, construir uma taperinha. Nessa taperinha, de repente, cresceu lá a boboreira, fez sombra para ele, ele ficou feliz. Disse: ah, para mim tá bom aqui. Quando acabou o conforto dele, porque a boboreira morreu, ele disse: ó Senhor, por que fazes isso? Ele disse: você está preocupado com a planta e não está preocupado com o povo. Mas, na verdade, ele estava preocupado com ele.
com o conforto dele, com o sol ardendo pela decisão errada que ele tomou de sair da cidade, de não ter o Exatamente. conforto. E aí diz, poxa, o único conforto que eu tinha, o Senhor me tirou. E aí Deus fala para ele que o que eu quero do seu conforto é lá dentro com as pessoas, não é aqui fora. Sabe? É isso que a gente precisa trazer para a memória dentro do nosso processo de crescimento, é que se a gente não faz algo pelos outros dentro do processo da nossa vida e fica preocupando-se só com a gente mesmo, a sua boboreira O que vai você vai morrer. receber. E aí, o que que acontece? O que eu acho fantástico, Marcela, é exatamente essa colocação final aí que você fez. É que, assim, ele tem que voltar para a cidade para morar em meio às pessoas que ele não ama. Sabe aquela história que às vezes a gente fala assim: ah, eu amo você, mas eu não gosto de você? O Senhor está dizendo: sinto muito, meu amigo, você tem que amar e tem que Uau, gostar. é isso Você aí. vai ter que É viver isso aí. dentro do processo de cura. Porque não dá para passar pela porta dos céus com ninguém pendurado no seu É pescoço. verdade. Não É dá. verdade. Engula a pessoa, engula e aceite o processo para que Deus possa transformar a sua É isso vida. aí. Para que Deus possa transformar a sua vida. Né? E então é isso. Não é que Deus se arrependeu, é que na verdade Deus podia fazer qualquer coisa para curar Nínive, mas o propósito de Deus era curar Jonas. Tá vendo só? Era Sua curar. vez de orar, Claudinha. Manda bala. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, mais uma vez por estar na tua Glória a presença. Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido aí ao meu coração essa palavra, porque o Senhor tem transbordado através de mim na vida das outras pessoas. Senhor, cura-me, Senhor, para que eu seja assim, para que eu seja como Cristo é, que a gente possa aprender a perdoar verdadeiramente, que o nosso coração esteja liberto, Senhor, daquelas coisas que nos fazem mal, que possamos entender, Senhor, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E quanto mais nós lutamos para mudar, mais o inimigo das nossas almas procura nos derrubar, através de pessoas que nós amamos, através de pessoas que nós convivemos, através de pessoas que nós nem esperamos. Que possamos, Senhor, aprender a não olhar para as pessoas pelas atitudes que elas tomaram, porque não vieram dela, mas sim pelo amor que Deus reflete sobre a vida delas, para que assim possamos crescer cada dia mais e mais, como teu filho amado cresceu em estatura, graça e sabedoria, porque como a tua palavra diz aqui em Hebreus, a fé, e eu acredito que não só ela, mas a sabedoria, o amor e todas as benignidades que o Senhor tem sobre as nossas vidas, elas são progressivas, elas vão crescendo sobre nós. Então, abençoa-nos, Senhor, para que possamos escalar e crescer conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Beijo no coração, até amanhã, até mais Amém. tarde. Marcelão, amanhã, 0659. Cláudia está falando sobre prosperidade. Eu fiquei com ciúme e vou falar para que serve o dinheiro. Tá bom? Esse é o nosso tema de amanhã no Tudo bem. 0659. Dinheiro serve para quê? Porque às vezes a gente fica sem querer ganhar dinheiro, sabe, Cláudia? Sei. Porque a gente não sabe para que serve o dinheiro. Mas aí eu vou falar 3 coisas importantes para que o dinheiro serve na nossa vida. E por isso que é importante a gente correr atrás para ganhar bastante dinheiro. Não, eu gosto de dinheiro, só não gosto muito assim. Você vai entender para que serve o dinheiro. E aí você vai desbloquear esse seu bloqueio emocional aí, tá bom? Beijo no coração, até amanhã, até mais tarde. Sou eu que encerro. Até amanhã, galerinha. E amanhã, 12h05, nós temos do trono. Lembrando que aos domingos nós estamos no dia de descanso, como nós aprendemos aí na questão de prosperidade bíblica. E o que acontece? Marcelo, por favor, grave alguns minutinhos aí no seu Instagram para eu baixar e colocar no meu, que eu ainda estou deixando no meu Instagram, Tá bom, beleza? vai ficar aqui até o final do dia no meu Instagram. Arrasou. Beijo, amo Mas ó, vocês. até o final do dia, amanhã eu tiro. Hoje à noite eu já tiro daqui do Instagram, vou deixar só no YouTube. Sim, senhor. Sim, senhor.
Beijo! Pode encerrar, é você.